Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Amados irmãos, amadas irmãs, brilhe sempre a vossa luz e a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de vós. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, Casa de Nelo. Os amigos e amigas estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. Algumas considerações iniciais. Quem está nos visitando pela primeira vez no nosso canal, faça a sua inscrição, é gratuita, ajuda o canal a crescer. Deixe o seu like, seu joinha, faça comentários, participe das nossas sessões às 19h30, nas quartas-feiras, e interaja conosco pelo chat ao vivo, tá bom? Muito bem, é sempre com muita alegria que nós nos dirigimos a essa casa para o nosso momento especial da semana. Eu sempre reforço aqui que a espiritualidade não exige nada mais, nada menos de cada um de nós que frequentamos essa casa, pelo menos essa 1 hora que a gente está aqui congregando com o único objetivo, não é? De compartilhar as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos, ouvir as nossas preleições, em cima das preleições fazer uma reflexão e fazer o nosso trabalho de doação através das nossas vibrações mentais. Muito bem. Eu trago, como sempre, né, Magda? Como sempre, eu trago perguntas e deixo vocês refletirem sobre as eventuais respostas. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, você pensa e depois você responde internamente, tá ok? Leve para uma reflexão. O que é que te move? O que move cada um de vocês? O que move cada um de nós? Essa pergunta, ela é uma pergunta provocativa. É aquela cutucada que a gente recebe para a gente parar e pensar, o que é que me move? Nós vivemos numa sociedade, principalmente na atualidade, quase fazendo as coisas no automático, não é? Muitas vezes você faz alguma coisa, você nem queria fazer aquela coisa e você fez no automático. Então eu abro esse espaço aqui para a gente fazer uma reflexão, não só uma reflexão individual, cada um de nós, como fazer uma reflexão coletiva entre nós. Esse é um tema que pode impactar, dependendo da forma como você recebe a informação, você vai interiorizar essa informação, vai fazer a sua reflexão, ele pode impactar, mas ele vai nos conectar a elementos emocionais, ele vai nos conectar a elementos sociais e também
e principalmente porque eu trouxe esse tema para a gente refletir em relação a elementos espirituais, a nossa espiritualidade. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu ministrava uma aula chamada Teoria Geral de Administração, TGA. Muita gente, hoje o ensino está moderno e as nomenclaturas são diferentes, mas a base é sempre a mesma. E quando eu ministrava essa aula de TGA, um dos tópicos que eu entendo que poderia ser associado a essa questão do o que é que nos move, eu posso associar, é uma coisa chamada pirâmide de Maslow. Não sei se quem não conhece pirâmide de Maslow. O Maslow, ele era, o nome dele é Abraham Harold Maslow. Ele viveu de 1908 a 1970, então é bem contemporâneo, né? Foi psicólogo, professor norte-americano, e ele foi considerado um dos principais nomes da psicologia humanista. Ele ficou mundialmente conhecido por propor, a maioria chama de pirâmide de Maslow, propor uma hierarquia das necessidades do ser humano, hierarquia das necessidades humanas, né? Eu até imprimi aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, para quem está nos assistindo e para vocês. Essa é a pirâmide, né, de Maslow. Essa é a pirâmide de Maslow. E de uma forma bem sucinta, o que ela tem na base dela? Ela tem as necessidades básicas do ser humano. Essa pirâmide, eu tomei a liberdade de tomar posse dessa pirâmide para trazer esse assunto para a gente refletir, o que é que nos move, e eu fiz uma associação incluindo a espiritualidade no pico maior, né? na ponta da pirâmide, lá em cima, que ela trata da autorrealização, né? Mas vamos lá, o que seriam então? Eu tenho aqui vários degraus. Necessidades básicas, o ser humano precisa de necessidades básicas, né? Fisiológica, por exemplo, né? Alimentação, sono, liberdade de ir e vir, enfim. O ser humano precisa de segurança. O ser humano precisa de abrigo. O ser humano precisa de estabilidade. Outro aspecto importante são os aspectos sociais. Todo ser humano quer pertencer a algo. Nós que estamos aqui, nós temos um sentimento de pertencimento desta casa. Nós estamos em sintonia, né? Como se fosse uma engrenagem cujos dentes vão se encaixando e essa máquina vai se movimentando. Nós estamos engrenados com uma engrenagem chamada Casa de Nelo, e nós estamos aqui, estamos engrenados, então nós estamos na mesma sintonia, ou seja, nós estamos nos sentindo pertencendo a esta casa. Eu estou falando desta casa, mas esse exemplo eu poderia me estender para qualquer outra situação, né? Olhando pelo lado material, um profissional que está numa empresa, para ele se sentir bem, ele tem que sentir que ele pertence para aquela empresa, ele faz parte daquele organismo. O outro degrau importante aqui é chamado de estima. Quem de nós não gosta de ser reconhecido? Quem de nós não gosta de ser respeitado? Todos nós gostamos de ser reconhecido e respeitado. Não vou nem falar em ego, né? Não vou falar em ego. Vamos deixar o ego de lado, porque muitas pessoas, elas colocam o ego na frente, né? Elas querem ser reconhecidas a todo custo. Então ela se impõe diante de um grupo, ela quer ser líder. Não, vamos
nos colocar numa posição mais tranquila, mais com humildade, para reconhecer, né, que todos nós queremos ser reconhecidos, né? Aqueles que sentam aqui nesse espaço para fazer a pré-eleição, eles têm o sentimento de reconhecimento. De quem? De vocês que estão aí na plateia, dos nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, não é? Da mesma forma, vocês querem ser reconhecidos por quem está aqui. Isso é uma união, isso é uma congregação. E por último, lá no pico da pirâmide, eu coloquei aqui como autorrealização, eu fiz uma mistura, vamos dizer assim, e tomei a liberdade de utilizar essa pirâmide para dizer que quando a gente fala em autorrealização, nós estamos falando também, incluindo a espiritualidade. Nós estamos incluindo uma autotranscendência. Nós temos que entender que nós somos mais do que aquilo que nós pensamos que somos, não é? Não é só uma pessoa física que tem lá um CPF, né? Mas nós somos muito mais do que aquilo que a gente pensa que é. Não sei se eu consegui colocar isso de uma forma para vocês. Ou seja, eu preciso desenvolver, quando eu falo nós, todos nós precisamos desenvolver uma coisa chamada potencial, propósito de vida, alguma coisa que transcende e que nos dá prazer, né? Nos dá reconhecimento, nos abraça, né? Com amor, com carinho. Na chamada psicologia positiva, ela foca a questão da saúde, né? Eu estou já nessa autorrealização, no topo dessa pirâmide, no pico dela. Eu vou colocar aqui a necessidade de nós focarmos na nossa saúde, por exemplo. Apesar de que pode ser uma necessidade básica, porque tudo que está no topo da pirâmide já passou por necessidade básica, segurança, aspecto social, autoestima, já passou por tudo isso. Ou seja, no topo da pirâmide, lá em cima, ela congrega tudo isso que a gente veio falando nos degraus abaixo dessa pirâmide. Quando eu falo em reconhecimento, é uma teoria que ainda hoje ela é aplicada em diversas áreas, na psicologia, na educação, na administração, no marketing, e temos visto muito recentemente no autodesenvolvimento pessoal, não é? No autodesenvolvimento pessoal. Muitas vezes você fala assim, mas eu não preciso de autodesenvolvimento pessoal. Por que eu preciso acompanhar determinado canal? Ou por que eu preciso fazer determinado curso para desenvolvimento pessoal? Eu estou bem. Muitas vezes essa aparência de que eu estou bem, ela pode ser uma máscara, né? Que a gente não percebe que está usando essa máscara. À medida que, olhando pelo lado da psicologia, a gente vai avaliando, a gente vai se aprofundando, né? no nosso ego, no nosso interior, a gente vai percebendo que algumas coisinhas precisavam ser ajustadas e a gente não percebe que precisavam ser ajustadas. A gente fala muito aqui, todos falamos, sobre o exercício do perdão, né?
Alguém pode falar assim: mas eu não tenho, estou tranquilo, eu não tenho mágoa, não guardo mágoa de ninguém. Aí quando você parte para um trabalho de psicologia, de aprofundamento, de autoanálise, você percebe que, opa, tem alguma coisa lá atrás que eu estou trazendo de lá para cá e que me incomoda, e eu não percebi que estava me incomodando, não é? Então esse trabalho de autoanálise, nós temos que perceber o que realmente nos move. E eu estou colocando essa condição aqui para a gente avaliar pelo lado da espiritualidade. Todos nós hoje estamos aqui, e todos aqueles que clicaram lá no link e estão nos acompanhando no nosso canal, tiveram algum motivo, né? Eles foram movidos por algum motivo para estar aqui junto conosco, ouvindo essas poucas palavras. Esse é um assunto que mereceria um curso, por exemplo, para a gente entender como que as coisas se formam dentro da nossa mente, né? O que a gente põe para dentro da gente e que de repente a gente sublima, né? Põe lá um pano quente em cima, não vou mexer nesse assunto não, que esse assunto vai me incomodar, né? No fundo já está te incomodando, não é? É como água parada, né? Água parada, ela vai apodrecendo, né? Né? Ainda dentro dessa questão da pirâmide, eu trago aqui, por exemplo, a questão da fé e espiritualidade, que a gente tem que ter uma conexão com algo que transcende, né? Que dá força para a gente diante das adversidades. E essa força diante das adversidades, elas estão em todos os setores da sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós dependemos um do outro, quer queira, quer não, não é? Vamos falar de uma questão primordial, que está dentro da espiritualidade. É o amor, né? É o amor. Amar o próximo. Ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que é uma tarefa que para muitos é um propósito, para muitos é o que move a pessoa. Amar o próximo. Exemplos, a gente poderia buscar exemplos nós todos temos, de certa forma, a liberdade de escolha, né? Nós temos autonomia, e isso nos torna donos da nossa própria escolha e dos nossos próprios caminhos. Porque quem escolhe o caminho é o caminheiro, né? Eu sempre falo isso. Quem faz o caminho é o caminheiro. Aí você está no caminho, fazendo o seu trajeto, e você vai encontrando pessoas paradas no caminho. Muitas vezes essas pessoas não têm coragem de dar o próximo passo. Não tem nada mais que move essa pessoa. E o que nos move aqui nessa casa é a nossa fé. A nossa fé, acreditar em cada um de nós mesmos, acreditar nos nossos propósitos, saber que cada um de nós tem um potencial, que nada é impossível. Não tem aquela frase, nada é impossível aquele que crê? Quem foi que falou isso mesmo? Nada é impossível aquele que crê? Foi ele, o nosso mestre, o Cristo, governador deste planeta.
Pertencer, quando eu falei em pertencimento, pertencer é mais do que estar junto. Pertencer é ser aceito. Não é? Essa casa é aberta, porta aqui aberta, nós não discriminamos nenhum credo, né? Nós seguimos a risca, né? Não tem discriminação de credo, de raça, de sexo, de nada, né? Por quê? Porque nós queremos que as pessoas que estejam aqui conosco, congregando conosco, pertençam a esse espaço, a essa egrégora que a gente gera aqui toda semana. E como eu falei no amor, o amor, ele não é um detalhe. O amor não é um detalhe para nos mover. O amor, na realidade, ele é o próprio movimento, ele é o combustível vital para que a gente ande, caminhe, entendendo as pessoas, compartilhando conhecimento, entendendo as pessoas, muitas vezes sendo um bom ouvinte. O que me move? O que nos move? O que nos move principalmente é o amor. É isso que nos move. É isso que nos faz estar aqui hoje, congregando nesta abençoada casa. Não é há um mês, não é há um ano, não é há 10, 20, são há mais de 80 anos que esta casa com muito amor nos acolhe e nos dá a oportunidade de nós evoluirmos, de nós recebermos as influências do plano espiritual, as orientações do plano espiritual, em todos os segmentos da nossa vida, no sentimental, no emocional, no físico, na saúde, que nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui, nessa uma horinha sagrada e abençoada, né? Essa nossa pepita de ouro, nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui congregando nessa uma horinha que a gente fica aqui, das quartas-feiras, das 13 às 14. E, só para relembrar, hoje à noite, hoje quarta-feira, hoje à noite, 19h30, mais uma oportunidade de reforçar algumas palavras que nós normalmente colocamos aqui, que estão, enquanto houver internet, estão eternizadas, né? Porque eternizadas já estão, né? Só as palavras que a gente joga e os pensamentos que a gente joga já estão eternizados, já estão plasmados lá no éter, não é? E tudo isso nos faz bem, com certeza. E paz com todos. Muito bem, queridos amigos, irmãos e irmãs, vamos então aproveitar esse momento das nossas vibrações. Vamos relaxando, relaxem profundamente. Aos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal, não esqueçam de deixar o seu copinho com água para a gente fazer as vibrações e a fluidificação das águas. Vamos então relaxando profundamente, respirando profundamente. Vamos deixar lá fora todos os nossos problemas, nossos pensamentos, aquilo que vai acontecer daqui uma hora, aquilo que aconteceu pela manhã, aquilo que aconteceu. Vamos deixar esses problemas, esses pensamentos lá fora
Esse momento é um momento especial para cada um de nós. É o momento em que a divina espiritualidade desta casa vai visitar cada um de vocês. Vai diagnosticar, vai entender o que cada um de vocês está necessitando nesse momento. Então nós vamos assim partindo para o nosso momento de doações. Doações através das nossas vibrações mentais. Nós vamos vivenciar a lei divina do dar e receber. Vamos abrindo os nossos corações e nos doarmos com muito amor, muita luz, muita paz, muita força e muita fé, vibrando para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Vibremos, harmonia, amor, verdade e justiça. Bem tranquilos, serenos e confiantes no Divino Mestre Jesus e na corrente espiritual desta casa, amigos espirituais que ora nos assistem. Vamos abrindo os nossos corações em flor, vibrando amor, paz e reconforto em favor de nós mesmos e em favor daqueles nossos irmãos que estão necessitando das nossas vibrações. Vibremos. Repetimos então mentalmente: somos uma centelha divina, somos um poço de energias, somos emissores de fluidos magnéticos. Como bem disse o Mestre Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Portanto, meus irmãos, nós podemos criar, podemos curar, podemos reanimar, podemos consolar, podemos cocriar. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Vibremos saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, para que possamos ser instrumentos úteis na prática do bem. Vibre, saúde e paz. Glorifiquemos a Deus, saudando-o em todos os seres, em todas as coisas, vibrando para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa, aos nossos irmãos, espíritos benfeitores, que estão aqui nos visitando. Entreguemos ao Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores, e a condução do nosso trabalho ao nosso irmão Nelo, nosso mentor espiritual. Para todos os frequentadores deste centro de irradiação mental e para a sua diretoria, vibremos saúde, paz e grandes realizações, que seus bens materiais e espirituais se multipliquem abundantemente. Para todos os frequentadores desta casa, para instituições sociais que acolhem crianças, idosos, doentes, vibremos para que o plano espiritual os ajude a cumprir com suas nobres missões. Para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos pais, quer estejam aqui no plano físico, mentalize-os, recebendo do alto uma luz branca fortíssima,
envolvidos nessa luz branca que traz para cada um deles a saúde, a paz, a tranquilidade. Vibrem para os vossos pais. Se os vossos pais já não estiverem mais aqui no plano físico, já partiram para a pátria espiritual, mentalize-os também, recebendo do alto uma luz branca, forte, brilhante, envolvendo cada um deles, levando para cada um deles o amor, a paz, o entendimento, o carinho de cada um de nós. Vibrem. Vibrações para os nossos filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas. Mentalize-os aqui, agora, sendo envoltos numa luz branca fortíssima. Essa luz mostrará a saúde, a paz. Mentalize-os alegre, contente, radiantes de alegria. Transmita para cada um deles o amor paternal. Que eles sejam envoltos nesta luz protetora, luz que os abençoa, luz que atinge o corpo físico, trazendo-lhes a paz, trazendo-lhes a saúde. Que eles possam receber o nosso carinho e nossa gratidão, a força necessária para caminhar com alegria, com fé. Estejam amparados e protegidos pelo plano espiritual. Vibrem. Vibrações para os casais. Esposo vive para vossas esposas, esposas vivem para os vossos esposos. Fortalecimento do vosso relacionamento, alegria, paz, entendimento, prosperidade. Sejam felizes, que o plano espiritual possa abraçar o casal, trazendo-lhes a paz, o amor, a tranquilidade, a segurança necessária. Vibrem. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Como eu sempre falo, muitas vezes nós nem sabemos que temos inimigos. É aquela vibração encaminhada, direcionada para nós, que nos causa um mal-estar. Nós vamos quebrar, nós vamos reciclar esta energia através da vibração do perdão. Vamos perdoar aqueles nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos, através das nossas vibrações de perdão, de amor, de carinho, que eles possam se transformar em nossos amigos. Porém, se isso não for possível, não pela nossa vontade, mas pela vontade deles próprios, mesmo assim, que eles recebam o nosso perdão, que Deus encaminhe esses nossos irmãos, para que eles sejam felizes, prósperos e sigam em paz o caminho que Deus lhes designar. Perdão para os nossos irmãos que se comportam como sendo nossos inimigos. Vibrações para aqueles nossos irmãos e irmãs
doentes do corpo e da mente, nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas clínicas, nos sanatórios, ou mesmo nas suas próprias casas, que eles possam receber, através da nossa vibração. Vamos pedir a divina espiritualidade, através das nossas vibrações, que ampare cada um desses nossos irmãos doentes do corpo e da mente, acalmando-os, amenizando a dor de cada um deles e principalmente levando a cada um deles a cura. Cura para os nossos irmãos doentes do corpo e da mente. Vibrem, cura. Sobre esta mesa, vários nomes, vários pedidos estão aqui sobre esta mesa. No nosso grupo de WhatsApp, vários pedidos também, nome dos nossos irmãos e irmãs necessitados das nossas vibrações. Apresento neste momento ao plano espiritual desta casa todos esses nomes, para que os pedidos possam ser atendidos na medida do merecimento de cada um deles, fortalecendo-os na fé, fortalecendo a saúde física, saúde mental, saúde espiritual, fortalecendo nas necessidades materiais. Vibremos para os nossos irmãos necessitados, cujos pedidos estão colocados diante da divina espiritualidade desta casa. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Se você tem algum irmão ou irmã que desencarnou recentemente, vamos mentalizar esse irmão, essa irmã, sendo acolhido pelo plano espiritual, sendo encaminhado no plano espiritual, envolto em luz, em paz e em entendimento para esta nova vida. Vibremos para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Vibrações para viciados em geral, dependentes químicos. Vamos vibrar para que a espiritualidade possa trazer para cada um desses nossos irmãos dependentes químicos a força e a coragem necessária para que eles possam se desvencilhar dos vícios, que eles possam se libertar e, uma vez libertos, possam voltar a uma vida normal junto à sociedade, junto aos seus familiares. Para os nossos irmãos viciados em geral e dependentes químicos, vibremos libertação, libertação, vibrem, libertação. Para os nossos irmãos e irmãs encarcerados, vamos vibrar para que eles recebam um tratamento digno, tratamento que lhes favoreça a regeneração, para que quando eles saudarem a sua dívida para com a sociedade, eles sejam aceitos por esta sociedade sem preconceitos e possam se reintegrar como cidadãos e cidadãs úteis à família e à própria sociedade. Vibremos para os nossos irmãos encarcerados, que o Mestre Jesus possa tocar o coração de cada um deles. Vibremos.
Para o nosso irmão rico e materialista, vibremos para que tome consciência da sua responsabilidade, empregando os seus recursos em iniciativas novas, grandes empreendimentos, criando oportunidades de trabalho. E que também possam se responsabilizar pela manutenção de instituições sociais, cumprindo assim a missão que Deus lhes confiou. Vibre. Vibrações para aquele irmão ou irmã que vive na pobreza em geral. Vamos vibrar para esses nossos irmãos confiança e fé. E vamos pedir à divina espiritualidade que possa auxiliar, ajudar esses nossos irmãos que vivem na pobreza em geral a encontrarem oportunidades de trabalho. E através das oportunidades de trabalho e do próprio trabalho, eles tenham progresso material e possam viver com dignidade. Vibremos dignidade para os nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza em geral. Vibrações para os idosos, o nosso carinho, o nosso respeito. Vamos vibrar para que eles sejam respeitados, tenham conforto, recebam carinho e tratamento adequado, tanto nos seus lares quanto nas instituições especializadas que os acolhem. Vibrações para os nossos idosos. Vibrações para as crianças abandonadas. Vibremos para que as crianças abandonadas recebam aconchego, amor, educação, para que elas possam se tornar pessoas dignas no futuro. Nossas vibrações para as crianças abandonadas, nosso amor, nosso carinho. Vibrem dignidade no futuro para as crianças abandonadas. Agora chegou o momento de nós visitarmos o nosso lar, a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso lar. Mentalize o vosso lar agora, a entrada principal do vosso lar. Abra a porta, convide um irmão do plano espiritual para vos acompanhar nessa visita. Ele vai nos auxiliar nas nossas vibrações. Vamos visitando o nosso lar. A entrada principal, garagens, cozinha, área de serviço, sala, dormitórios, banheiros, quintal. O vosso lar agora está sendo envolto numa luz branca fortíssima. Essa luz branca, ela vai invadir cada cômodo do vosso lar. E à medida que ela avança e toma todos os cômodos do vosso lar, as energias negativas que porventura lá estiverem, neste momento estão sendo eliminadas. Vibremos para que sejam retiradas todas as forças negativas que lá estiverem e que reine no vosso lar a saúde, a harmonia, a fartura e a prosperidade no vosso lar. Na entrada principal do vosso lar, mentalize uma plaqueta escrito: aqui é lugar de gente feliz. Mentalize essa placa ela é luminosa. É uma luz que vai conectar você à divina espiritualidade. E repita mentalmente agora: Deus está presente no meu lar, Jesus está presente no meu lar, os amigos espirituais estão presentes no meu lar.
no meu lar reina a paz, o amor, a prosperidade e a felicidade. Da mesma forma que foi visitado o vosso lar, agora é o momento de visitar o vosso ambiente de trabalho. Aquele irmão, irmã, mentalize o vosso ambiente de trabalho, as atividades que são realizadas domésticas também são consideradas trabalho. E olha, que trabalho, hein? Então, aproveite o momento para vibrar para o vosso ambiente de trabalho. Não importa qualquer que seja naquele cantinho lá no vosso lar, no home office, onde você realiza as atividades profissionais, atende seus clientes, conversa com os clientes. Mentalize o vosso ambiente de trabalho, existindo nesse ambiente de trabalho uma luz branca, forte, uma luz que vai trazer prosperidade para o vosso ambiente de trabalho. Aqueles irmãos que trabalham em prédios comerciais, trabalham visitando cliente de porta a porta, mentalize as pessoas com quais você vai encontrando, leve essa luz é uma luz para que haja companheirismo, para que haja cooperação, para que haja sucesso, e que essa luz leve progresso para todos. Mentalize, progresso para todos, companheirismo, cooperação, sucesso, prosperidade e progresso para todos. Agora chegou o momento de nós fluidificarmos as águas. Vamos energizar as águas aqui que estão neste ambiente, estão sendo apresentadas ao plano espiritual, os nossos irmãos do plano espiritual. Nós vamos fluidificar as águas, energizar as águas. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, não importa o momento, não importa a distância, onde quer que estejam, as vibrações estão chegando até cada um de vós. As águas vão ser fluidificadas pelo plano espiritual, porque o plano espiritual sabe, o plano espiritual conhece, o plano espiritual não precisa de GPS, não precisa de mapa, ele sabe onde você está, através da vossa vibração mental. Abra o vosso coração, mentalize as águas agora sendo fluidificadas. Está sendo colocado neste momento, nestas águas, o medicamento necessário para cada um de vós, para o equilíbrio mental, emocional, físico. A água está sendo energizada com partículas especiais, fluidos magnéticos, que lhe trará bem-estar, lhe trará saúde, paz, tranquilidade. Fluidificadas estão todas as águas aqui apresentadas. Agora é o momento que se cumpre a lei universal, lei divina, irrevogável. É a lei do dar e receber. Através das nossas vibrações mentais, tivemos a oportunidade de nos doarmos para aqueles nossos irmãos e irmãs necessitados. Agora é o momento de você realizar um pedido e entregar nas mãos da divina espiritualidade desta casa.
que vai interceder por cada um de nós. Que esse vosso pedido seja justo e honesto, e que não vá prejudicar a ninguém. Qualquer que seja o vosso pedido, aquilo que mais esteja lhe afligindo neste momento, que esteja mais necessitado neste momento, mentalize. Mas comigo está tudo bem. Eu não tenho neste momento nenhum pedido especial a ser feito para a divina espiritualidade. Então este é o momento de você agradecer as bênçãos que você vem recebendo, o amparo que você vem recebendo, o direcionamento que você vem recebendo. Então permaneça somente em silêncio. Crie um quadro mental agora, como se fosse uma tela de cinema. Nesta tela de cinema é projetado a imagem do vosso pedido sendo realizado. Você se vendo feliz, você se vendo contente, alegre, com muita fé, com muita emoção, porque é a fé e a emoção que vai potencializar a realização do vosso pedido. A realização do vosso pedido. Eleve esse quadro mental ao alto. Estamos entregando esse quadro mental com o vosso pedido ao plano espiritual desta casa, aos amigos espirituais. Os amigos espirituais se comovem e se movem. O vosso pedido está sendo direcionado ao nosso Mestre Jesus. De acordo com o vosso merecimento. Ao recolher-se hoje à noite, coloque seu copinho com água na cabeceira da sua cama, ao lado da sua cama. Reforce o pedido que está sendo feito agora. Que o plano espiritual vai receber o vosso pedido, vai encaminhar o vosso pedido, e o vosso pedido vai ser atendido na medida do vosso merecimento. E tenha em mente que se o vosso pedido não puder ser aceito da forma como colocaste agora, nesse momento, ele poderá ser realizado de outra forma, que poderá lhe trazer a mesma ou mais felicidade ainda. Realizados estão todos os vossos pedidos, em o nome do Mestre Jesus, em o nome da divina espiritualidade desta casa. Agora, meus irmãos e irmãs, é o momento de receber o passe magnético. É o tratamento espiritual. A mesma posição física, com a mesma alegria e fé, mude apenas o quadro mental. Mentalize agora que você está num campo verde. Flores, árvores, pássaros, céu azul, um sol brilhante. E você caminha por essa relva verde e se depara diante de um jardim florido, flores multicoloridas,
em meio a estas flores, você avista a presença do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, fitando em vossos olhos, direcionando as suas mãos em sua direção, a mão direita sobre o vosso peito, a mão esquerda sobre a vossa cabeça. Peço à corrente espiritual desta casa que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento necessário para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito e a realização de todos os vossos pedidos justos e honestos, em o nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Saibam, todos aqueles que se dispõem a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e cumprir a missão que Deus lhes confiou, sairão desta casa curados, encaminhados e beneficiados. Recebam tudo o que aqui vieram buscar. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos e irmãs, eis aí o nosso trabalho de vibrações mentais. Como falei para vocês, é uma horinha especial na semana. E nesse momento, antes do encerramento, eu vou pedir para que vocês acompanhem o nosso hino espiritualista. Filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada a surpresa desperta do seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos ao Mestre Jesus, que permitiu a presença das forças espirituais, a corrente espiritual desta casa, seus guias, seus mestres, pelo trabalho aqui realizado. Agradecemos
ao Senhor Nelo, nosso mentor espiritual. Agradecemos a diretoria da Casa de Nelo, que nos propicia a oportunidade deste encontro todas as quartas-feiras, no horário das 13 às 14 horas. E assim, peço permissão para dar por encerrado o nosso trabalho, o nosso encontro na data de hoje. Em nome de Deus, de Jesus, das forças espirituais. Vão em paz e voltem cada vez melhor.